Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, capítulo 2, verso 41. Essa semana, na terça-feira, o pastor Caio pregou uma palavra nesse texto, nesses versos. E aí, quando ele estava falando, eu me lembrei que eu já preguei aqui na igreja uma palavra exatamente nos mesmos textos e muito na direção do que ele estava falando. E aí eu falei, olha, realmente essa palavra, esse texto tem tudo a ver com o que Deus está ministrando para nós pré-conferência. O tema da conferência que Deus nos deu há um mês é Onde está o amado? E aí ele pregou esse texto, eu falei, nossa, eu já preguei essa palavra. Fiquei com isso no coração, imaginando até que o Caio tinha ouvido essa palavra e por isso tinha pregado na terça-feira. A gente tem o costume dos pastores ouvirem as mensagens que a gente prega aqui de novo. Está visitando sempre coisas que foram pregadas aqui há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. É uma prática nossa. Eu achei que ele tinha pegado dessa palavra. Aí chegou mais uns 2 dias depois, um irmão da igreja mandou: Bill, pastor, você tem que pregar essa palavra de novo. Estou ouvindo essa palavra aqui. Como Deus tem falado comigo e tem a ver com aquilo que Deus está falando na igreja agora. Era a mesma palavra. A mesma palavra. E aí eu fui falar com o Caio ontem. Caio, você ouviu tal mensagem? Aí ele, não ouvi não. Ainda falou assim, se eu soubesse, se eu tivesse lembrado, na verdade, antes de eu pregar, eu tinha visitado aquela mensagem para dar uma incrementada, me ajudar na minha ministração. Mas ele não ouviu. Então assim, confirmado por 2 testemunhas, como a Bíblia orienta. Confirmado por 2 testemunhas, eu me senti encorajado a ministrar essa palavra de novo. Lucas 2, verso 41. O tema lá no Spotify, eu acho que é Aonde está o menino? E tem uma dualidade nesse título, porque aqui fala de Jesus quando era menino, quando tinha 12 anos de idade. Mas eu quero que você pense nesse título, Aonde está o menino? Não apenas como uma pergunta, aonde está Jesus? Que é a pergunta que nós estamos fazendo nesses dias. Aonde está o amado? Aonde Jesus está, é ali que eu quero estar. O que Jesus está fazendo agora, é ali que eu quero estar. Eu quero saber. Essa é uma característica dos amigos de Deus, irmão. Os amigos de Deus, eles sabem o que Deus está por fazer. Porque Deus conta os seus segredos para os seus amigos. É inconcebível nós aceitarmos que Deus pare por algum tempo o seu projeto com Sodoma e Gomorra, porque ele se lembra que ele não havia comunicado a Abraão, e ele diz, eu tenho que falar com Abraão antes de fazê-lo. Antes de exercer o meu plano, eu tenho que falar com Abraão, porque ele é meu amigo. E amigos compartilham de segredos. E a Bíblia diz, quem conhecerá os segredos do Senhor? Aqueles que guardam a sua aliança. Deus quer compartilhar com seus segredos com pessoas comuns, irmãos, aparentemente comuns. Hoje, quando você ouve Abraão, é o patriarca. Uau, Abraão. Hoje você sabe que ele é isso. Mas naquele dia, ele era um homem comum, ok? Você conhece o final da história, o concluir das coisas, e aí tem um impacto. Abraão, o pai na fé, o patriarca. Mas ali, ele ainda era um homem que esperava o cumprimento da promessa de Deus. Era um homem com debilidades, de caráter inclusive, mas com uma profunda vontade de agradar a Deus, de andar com Deus. Um homem em constante mudança, metamorfose, arrependimento. Mas era um homem comum, que depois tem seus filhos, tem Isaac, na verdade, tem Ismael, e ali começa o cumprimento da promessa. Mas ele era um homem comum, então Deus procura homens comuns. E porque Deus anda com esses homens, eles deixam de ser comuns em algum momento.
Mas todo tipo de homem que Deus se relaciona, Deus não se relaciona por causa dos seus títulos, por causa de absolutamente nada a não ser a fome desse homem de conhecer a Deus. O desejo desse homem, o coração disponível para Deus. Então, o que eu estava falando mesmo? Onde eu estava mesmo, gente, antes disso? Ah, sim, é isso mesmo, aleluia. Então Deus procura sempre os seus amigos para dividir os seus planos, para dividir o seu projeto e o seu coração. E é inaceitável a gente aceitar que Abraão, lá na velha aliança, tinha um relacionamento com Jesus, com Deus, né, com a pessoa de Deus, que eu e você talvez não tenhamos hoje. Então nós precisamos buscar o que Jesus está fazendo agora, que eu quero fazer. Eu quero estar junto. Uma frase que eu falo há muitos anos, e já vi muitos voluntários, obreiros dessa casa repetir. No avivamento que Deus está liberando, naquilo que Deus está fazendo, eu quero estar junto. Pode ser lavando o banheiro. Eu só quero estar junto dentro daquilo que Deus está fazendo. Amém? Você tem que ter essa fome, meu irmão. Deus está se movendo agora. Deus está se movendo nas nações. Deus está se movendo com os seus ministros, com os seus profetas. E você pode participar disso. Você pode estar envolvido nisso, se você tiver fome por Jesus. A pergunta desses dias é: onde está o menino? Aonde está, do texto de hoje, aonde está Jesus? Mas lembra da dualidade que eu falei? Do título? É também aonde está o menino, você. Aonde está aquele coração de menino, aquele coração que desejava estar na presença, que desejava estar com Jesus, que desejava participar daquilo que Jesus estava fazendo? Cadê esse coração de menino? Uma das coisas lindas que eu acho sobre Davi é que Davi era um guerreiro diante dos homens, um homem extremamente duro, forjado para a batalha diante dos homens, mas muito quebrantado e menino diante de Deus. E por vezes a gente quer o contrário. A gente quer ser menino diante dos homens, fraco diante dos homens, e ser durão diante de Deus. Davi não, ele era totalmente maleável, quebrado, menino, faminto, fácil na presença de Deus. E por isso ele era um homem firme diante dos homens. O que me dá firmeza para entrar em muitos lugares hoje? Um dia atrás, um tempo atrás, o Wesley estava conversando comigo. Ele estava falando: nossa, eu acho incrível que você chega nos lugares e você chega com uma postura de confiança. Eu não ligo e desligo isso. Eu adquiri isso sendo alguém quebrantado diante de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Aonde tem insegurança, tem falta de compreensão do amor de Deus, que é Jesus. Quanto mais você anda com Deus, menos medo você tem dos homens, mais confiante você fica da sua identidade. Porque quando você está diante de Deus, a glória dele, além de te transformar, ela afirma aquilo que você é. Quantos estão entendendo? Então, eu não ligo, eu vou entrar em algum lugar, tenho que assumir uma postura. Não faz diferença para mim. É provável que existam alguns lugares que eu ainda trema, que eu ainda sinta alguma coisa. E aí como que eu resolvo isso? Entrando mais em Jesus, conhecendo mais a Jesus e os pensamentos dele sobre mim. Esse é o caminho. Ontem eu estava pensando como é perigoso você chegar aonde Deus prometeu, aonde as promessas de Jesus prometeram, mas chegar lá sem a quantidade, se é que eu posso dizer assim, só para você entender, de revelação de Jesus que você precisa para estar nesse lugar.
Por que as promessas de Deus, elas passam por um espaço de tempo que às vezes incomoda tanto você? É porque você não é ainda por fora, você é em Deus, aquilo que Deus te mostrou. A palavra profética, a palavra que você recebe de Deus, ela vai dentro de você, ela faz uma cirurgia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Ela vai dentro de você e ela começa a operar você de dentro para fora. Então, o que você chama de tempo onde a promessa não está se cumprindo, é só as raízes que estão crescendo para dentro. É você sendo mudado dentro, é você se tornando na pessoa. Naquela visão você viu você como um líder de uma grande empresa, ok? A visão foi essa. Isso foi o que Deus te mostrou. E você está com muita gente falando na vida dessas pessoas, sendo uma grande influência como empreendedor. Até o dia que isso se cumprir, Deus vai trazer para fora esse líder. Deus vai moldar você. Agora, aquilo que Jesus te mostrou só vai fazer sentido e será uma bênção para você e não um problema se você chegar nesse lugar. Se você chegar nesse lugar e ter passado por esse processo com Jesus. Porque quantas vezes eu já vi pessoas se perderem no lugar da promessa, porque elas ficaram tão obcecadas por aquilo que Jesus mostrou, que tiraram os olhos de Jesus e não puderam ser moldadas por Ele. Lugares de visão são lugares sobrenaturais, e no sobrenatural você não respira sem o Espírito, você não respira sem Deus. Uma das coisas mais incríveis de ser alguém que anda por fé e anda no sobrenatural e perigosas é que você entra em lugares que, se você perder a percepção de Jesus, você afoga. A parte boa é que isso te obriga a andar com Deus o tempo todo. Eu ando, meu irmão, em alturas que falta oxigênio. Se eu não tiver o balão, sabe, a máscara de oxigênio do Espírito Santo, se eu perco Jesus de vista, falta ar. A mesma coisa que eu faço todo dia, o dia que eu vou perdendo Jesus de vista, olhando para o que eu faço, esquecendo do segredo, eu passo mal. E muitas vezes literalmente, emocionalmente falando. Por quê? Mas eu faço isso todo domingo, exemplo de pregação, exemplo de gestão de igreja, gestão de empresa, tudo. Mas eu faço isso todo dia, por que hoje eu não estou conseguindo? É porque o que você faz na dependência de Jesus, porque Jesus está contigo. Lugares naturais, todo mundo anda. Mas lugares sobrenaturais, meu irmão, você só consegue sobreviver neles com revelação de Jesus. Por isso eu digo, é muito perigoso você chegar no lugar da promessa, ter ficado tão obcecado por ela, que aí de repente aconteceu. Aí você morre lá dentro. Você morre lá dentro da visão. Você morre lá dentro dessa gestão dessa empresa. Morre espiritualmente, morre emocionalmente. Por quê? Ficou obcecado pela visão e perdeu Jesus de vista. Vamos ler o texto. Lucas 2:41 em diante. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerrados as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais os avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Seu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura.
Então ele lhes perguntou: por que me procurais? Como vocês não sabiam que era o meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu Pai? Aleluia. Eu quero de novo vir lendo, só que a gente vai parar em cada verso e refletir nas verdades que estão aqui. A primeira coisa é que você precisa saber que se você perdeu Jesus de vista, acontece. Até Maria, mãe de Jesus, perdeu ele de vista. Ela era uma boa crente, amém? Era uma boa crente. Bons crentes também podem se distrair. E é muito provável que todo bom crente, em algum momento da sua caminhada, vai precisar perguntar: aonde está o amado? Aonde está Jesus? Aonde está o menino? Perder não é o problema. O problema é não procurar. O problema é se satisfazer em não tê-lo. Aí que está o problema. Vamos lá, verso 1. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou, vamos parar aqui. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Aonde Maria e José perderam Jesus? Em algo que eles faziam rotineiramente, uma vez por ano. Aqui fala de um sacramento, a Páscoa do Senhor, um ritual bíblico que nós praticamos hoje. É possível você perder Jesus tornando coisas espirituais, coisas poderosas para você, rotina, fazer por fazer. Eu tenho um grande receio e sempre vou despertando vocês e me despertando a lembrar, por exemplo, que a ceia do Senhor, ela não pode ser um ritual religioso. Nós precisamos ter a expectativa de que Jesus está sentado na mesa e que o pão e o vinho têm poder para nos curar, para nos restaurar, para nos fortalecer espiritualmente. Mas é muito comum as pessoas irem para a ceia e nem cumprirem o princípio, porque o poder da ceia é fazer isso em memória de mim. O poder da ceia não está nos objetos, se você não traz à memória a obra redentora de Jesus. E você não vai trazer à memória se aquilo já se tornou uma rotina. É só mais um culto, é só mais um domingo. No repetir das mesmas coisas, nós muitas vezes perdemos a paixão. E talvez você perdeu Jesus tornando coisas espirituais em um ritual, fazendo a sua escala na igreja todo domingo. É uma bênção, aleluia. Talvez você perdeu Jesus, inclusive fazendo coisas tão espirituais quanto leitura da palavra. Quando a palavra não é mais sobre conhecer Jesus, mas sobre alimentar a sua intelectualidade, para que você possa ter um bom debate com alguém. Quando Jesus deixa de ser o centro, quando o relacionamento deixa de ser o centro, quando o conhecimento não é por causa de relacionamento, é aí que nós nos perdemos. Então é possível você perder Jesus fazendo coisas espirituais, como ir na igreja todo domingo. Quando nós lemos a história do filho pródigo, ele fica com os holofotes sobre ele, mas é bem verdade que aquela história é sobre dois filhos que se perderam. Um se perdeu do pai fora e o outro se perdeu do pai dentro. O outro irmão se perdeu do pai dentro de casa. Estava lá, mas não, como diz a palavra, o escravo, ele não permanece na casa para sempre, mas o filho sim. Você pode estar dentro da casa, o escravo também trabalha, ele fica dentro da casa. Mas se você, como filho, tem mentalidade de escravo, você vai estar dentro da casa, fazendo algumas coisas que o filho faz, andando no mesmo ambiente, mas sem receber o que os filhos recebem. Relacionamento. Por quê? Porque tem uma mentalidade de escravo. Está dentro da casa, mas não consegue usufruir daquilo que Deus tem para você, da mesa que Deus tem para os seus filhos. Então é muito possível você se perder como filho pródigo dentro de casa.
se necessário for hoje, você pode ser um obreiro, pode ser alguém que tem um crachá, pode ser alguém que está aqui todo domingo, mas se necessário hoje, você erga a sua mão ou abra o seu coração e diga: Jesus, eu estou voltando para casa, no sentido de o centro da sua vontade. Amém? Mesmo estando dentro de casa, mesmo sendo conhecidos por todos como alguém que é filho, mas talvez você esqueceu que você é. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerrado as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Aqui um outro lugar que eu já vi muita gente perder Jesus de vista. E é o lugar que eu fico mais atento, porque eu já vi isso tantas vezes, inclusive homens que estavam sobre mim no sentido de que eu os admirava, ainda os admiro. Homens de Deus que perderam Jesus depois de grandes momentos, depois de grandes vitórias. Eu já vi, experienciei no gabinete, no discipulado, mais pessoas se desviando na provisão, no sucesso, no cumprimento da promessa, do que pessoas passando pelo vale, tendo problema. Eu vi mais pessoas se perderem na hora da alegria. A Bíblia diz que nós podemos passar a madrugada inteira chorando, semeando, mas pela manhã a gente vai ver a colheita e a alegria vai chegar. Eu vi mais pessoas se perderem na hora da colheita, na hora da alegria, do que no caminho doloroso, às vezes, da semeadura da noite. E eu faço algo que eu já repeti isso várias vezes. Sempre depois de uma grande vitória, de uma grande conquista ministerial, empresarial, qualquer coisa que seja, qualquer sentimento que gere em mim grande euforia de conquista. Sabe aquele sentimento de uau, está acontecendo, aleluia. Toda vez que eu sinto algo nesse sentido, eu celebro, eu vivo aquele momento, mas a primeira coisa que eu vou fazer ao chegar em casa ou entrar dentro do carro é botar um louvor e render graças ao Senhor e confessar de que eu preciso dele, confessar que eu continuo dependendo dele. Me lembro como hoje, o dia que nós inauguramos esse lugar aqui, foi um grande cumprimento de uma promessa. Se foi um processo desgastante para os obreiros, se foi uma jornada com muita adrenalina para todos os irmãos da igreja que estavam com a gente, imagina para mim e para minha casa, quando nós chegamos nesse lugar aqui, que até hoje as pessoas acham que a gente paga aqui 30 mil reais de aluguel. Você não faz a ideia do tamanho do milagre que foi. Hoje eu não vou contar, faça que nem o irmão que... Tem um irmão aqui da igreja que ele ouve todas as mensagens da igreja. Desde que ele chegou, ele pegou a primeira lá do Spotify, 3 anos atrás. E ele vem ouvindo, uma por uma. Além da fome da palavra, ele fala: eu quero conhecer a minha igreja. Eu quero estar dentro daquilo que eu não estava. Inteligente, né? E aí ele sabe algumas histórias por causa disso. Então faça isso se você quer saber, ou espere outro dia eu contar. Mas é um milagre a gente estar aqui. E nesse dia, uau, quando o vídeo apareceu ali, o drone voando em Juiz de Fora e procurando um lugar, e aí mostrava as casas de evento e todo mundo, que era só um lugar maneiro, só um lugar bacana. Aí de repente mostrou ali o Mariano aqui, né? E todo mundo, mas ninguém fazia ideia que era aqui. De repente, quando revelou o lugar, uau! Esse lugar aqui veio abaixo, a gente tomou até multa por isso. Deu até problema. Falar nisso, gente, as multas foram todas resolvidas, retiradas, tá? Glória a Deus. A briga foi grande, irmão, mas deu tudo certo. Aleluia. Então, aí você acha que pastor é só vir aqui pregar, né? Você não sabe as horas que eu fiquei naquela prefeitura, irmão. Você não sabe quantas mesas administrativas eu sentei, até com a prefeita. Então, quando veio aquela euforia, e eu fui para casa, eu já fui para casa desesperado. E eu lembro que o louvor que eu coloquei, né, foi uma música da Tamires, do Zoe, do antigo Ministério Zoe, onde ela fala sobre quando, né,
O que acontece quando as canções param, quando a vitória passa, o lugar que ela quer estar, que é na presença. E eu fiquei ali, orando no Espírito e chorando na presença de Deus, dizendo: eu preciso do Senhor. Eu reconheço que foi bom, mas isso não é o suficiente para me manter. Eu preciso do Senhor. Se manter... Quem garante a sua salvação é a obra consumada de Jesus, viu, irmão? Mas se manter em intimidade é algo que exige intencionalidade. Ok? Há uma confusão muito grande na nossa compreensão de graça de Deus. Porque você pensa, mas é pela graça. Ok, salvação pela graça. Mas intimidade você constrói. A obra consumada de Jesus te deu o direito, ok? Aleluia, você pode. Você é um justo já. Deus te vê como um amigo. Mas você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Você precisa entrar pelo novo e vivo caminho e permanecer naquele lugar. Você precisa desejar. Então, permanecer como alguém santíssimo, existe santo lugar e existe santíssimo lugar, meu irmão. Ok? Um santo, a obra de Jesus te fez na cruz. Um justo, um santo. Mas você pode decidir ser alguém santíssimo. Você pode decidir ser mais do que alguém que vai morar no céu. Essa tem sido a minha escolha. Morar no céu, todo mundo que aceitou Jesus vai. Que confessou Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados. Eu não quero ser apenas alguém que vai morar no céu. Eu quero ser alguém que traz o céu para a terra e vive. Eu tenho tanta fome de Jesus que eu não posso esperar para vê-lo plenamente só naquele dia. Eu quero ver todas as porções e o quanto mais é possível ver Ele e me relacionar com Ele hoje. Se você tem esse desejo, você vai precisar estar atento. Porque relacionamento com alguém é isso. Você tem que fazer a manutenção do relacionamento com a sua esposa, sim ou não? Entra no automático para tu ver. Tô casado mesmo. Faz isso aí, depois você me conta. Depois você vem pedir para me orar por você, para te ajudar a restaurar seu casamento, que é o que vai acontecer. Bota no automático. Tô casado, já casei mesmo, agora é isso aí. Você vai ver que ainda que a aliança contratual permaneça, você vai viver um inferno. Você vai viver uma bagunça. Ainda que ambos decidam permanecer com um contrato, vamos morar na mesma casa, dormem em cama separada. Mesmo tendo a aliança. Agora, quantos casados tem aqui? Levanta a mão quem é casado. Glória a Deus, gente. Uma igreja para casar gente. Aleluia! Agora, todos aqui são iguais em uma coisa. Vocês são marido e mulher. São casados. Amém? Mas você concorda comigo que há casamentos muito saudáveis, outros nem tanto, e outros que vivem uma grande mentira? Então você pode desejar ser alguém que desfruta daquilo que lhe é de direito na sua aliança com Jesus. Amém? Deu para entender? Sim ou não, gente? Então vamos lá. Então cuidado para não perder Jesus depois de uma grande celebração. Eu vejo que sempre que a gente... Isso aqui, acho que... Só alguns vão me entender, mas os que vão me entender muito. Quando os ministros aqui... Vê se vocês concordam comigo. A gente deseja muito um grande mover. É muito bom um culto que... Uau! Sabe? Como a gente viveu um mês atrás, o dia que eu trouxe a palavra de direção para a conferência, onde está o amado. A gente deseja muito estar vivendo aquilo. E quando você vive aquilo que você deseja muito, e que foi maravilhoso, se torna um obstáculo para você viver de novo. Por quê? Porque você quer produzir aquilo de novo. Você quer fazer aquilo acontecer de novo. Aí você quer lançar mão de tudo que você fez naquele dia. Aquilo se torna como que um teto, limitando.
Os ministros aqui estão entendendo o que eu estou falando? Sempre, a dificuldade que a gente tem hoje é sair de um grande mover de Deus e permanecer com o coração que a gente estava naquele dia. Que não estava no mover, porque o mover nem estava acontecendo ainda. Estava em Jesus. Aí o mover acontece, rapidamente os nossos olhos vão para a carruagem de fogo e esquece do profeta. E aí no próximo culto, eu já vi isso várias vezes, e eu luto, tá, ministros, contra isso também. Eu já vi os ministros dessa casa na outra semana, já com aquela pressão, porque todo mundo quer permanecer naquele lugar. Só que se você já começa a perguntar o que você vai fazer para permanecer naquele lugar, meio que o problema já está aí, irmão. É complexo, mas alguns estão me entendendo. O problema já está aí. E aí você vai ministrar com a sombra do que aconteceu. E é muito tendencioso, do nada você já começa a entrar naquilo que aconteceu naquele dia, mas aquilo que é genuíno agora é uma cópia. Sabe? E aí você já começa aqui, às vezes na segunda canção não está acontecendo nada, às vezes eu como pregador também, não está acontecendo nada, você já... Porque todo mundo está com uma expectativa. Todo mundo está com uma grande expectativa. Aí você como pregador já fica, meu Deus do céu, cadê Jesus? Cadê? O que aconteceu? O que aconteceu? Aí chega na segunda música, só que a segunda música já está desesperado. Já começa a lançar de artifícios, todos espirituais. Chama a igreja para cantar, mas tudo num desespero de fazer aquilo acontecer. É genuíno, a gente quer, amém, tudo bem. Mas não é aí que vai funcionar. E talvez só, se nós só permanecêssemos cantando Jesus, por exemplo, as canções que tinha determinado, lá na quarta ia acontecer, 10 minutos antes do culto acabar. Ou não ia acontecer, mas ia acontecer na sua casa, no chuveiro, quando você estivesse tomando banho. Entende? Quanto mais glória, irmão, mais o nosso coração precisa esconder em Jesus. Porque quem vem na outra semana já vem esperando o que ouviu dizer, o que ouviu falar. Está acontecendo isso lá. E nós como ministros sabemos disso, que existe esse pensamento. O diabo vai fazer questão de te lembrar toda essa pressão. E é aí, nisso tudo, que a gente perde Jesus no meio da celebração, irmão. Vamos lá. Verso 45. Não, verso 44. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então vamos parar por aqui. Primeira tentativa de Maria e José para achar Jesus. Vamos procurar no meio dos companheiros de viagem. Digam comigo, nem todo mundo que é meu companheiro de viagem está indo para o mesmo lugar que eu. Chega uma hora que cada um pega uma rota, irmão. Nem todo mundo que está na igreja está indo para o mesmo lugar que você está indo. Deseja a mesma coisa que você deseja. Se você botar um carro dentro da garagem, você vai chegar no outro dia, vai ter um carro lá. Se você botar uma pessoa, você vai chegar no outro dia, vai ter uma pessoa dormindo lá. Ela não vai virar um carro só porque ela está estacionada na garagem. A garagem, por si só, não pode transformar você em um crente. Você pode estar aqui dentro e ainda assim não ser alguém que está perseguindo Jesus. E aí, talvez você está nessa fase. Você vai descobrir aqui que é possível você achar Jesus com as pessoas certas, mas não com todo tipo de pessoa. Você precisa escolher com quem você vai andar. Pelo menos quem vai exercer influência na sua vida. Você vai andar com todo mundo que tem fome de Deus,
e que deseja conhecer Jesus através da sua vida, evangelismo, aleluia, você vai ministrar a vida dessa pessoa, abençoa ela, deixa ela estar perto de você, se alimentando de você, tirando virtude de você, sendo tocada pela sua vida, mas entenda que essas pessoas, elas subtraem de você, elas recebem de você. Você precisa de pessoas que possam dar a você, e as pessoas que podem dar a você, é no mínimo as pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você está indo. E às vezes você está culpando os outros e o problema é você, porque você é o tipo de pessoa que não está indo para lugar nenhum. Então seja alguém também que está indo para o lugar certo. O meu primeiro pastor, o pastor Osman, ele tinha uma frase dentro do momento que a gente estava na igreja metodista, era um escândalo. Ele sempre falava assim: já peço desculpa por aquilo que eu vou dizer, viu, irmãos? Ele é todo polido. Vocês não vão achar nada demais, mas no contexto tradicionalíssimo que a gente estava na época, não foi sempre assim. Aí ele, já vou pedindo desculpa por aquilo que eu vou dizer, irmãos, mas eu preciso dizer: gambá cheira gambá. Gambá cheira gambá. E quem tem fome de Deus também tem cheiro de Deus, vai andar com quem tem fome de Deus, quem tem cheiro de Deus, irmão. Então cuidado, tá? A gente tem uma igreja aqui que está crescendo, e cada vez mais pessoas se dizem fazer parte, talvez são no sentido de preencher uma ficha da nossa igreja, mas não tem o DNA da nossa igreja. E se você embarca em alguém que diz que é membro da igreja, né, embarca com essa pessoa, talvez até inicie um namoro, porque ela é lá da igreja, é crente, você é muito crente, ela é lá da igreja, vai. E aí você inicia um relacionamento, um namoro, uma amizade, e aí você sucumbe junto com essa pessoa, tem problemas. Eu vou dizer algo muito duro para você: você não pode culpar a casa, porque igual tem essa pessoa, existem os padrões de pessoas santíssimas aqui, que você pode olhar para essa pessoa e ver se ela é isso mesmo. Você fez a escolha de andar com ela, você gostou de ouvir que ela fazia parte da igreja, na verdade você já queria, e aí deu carimbo, é membro da igreja, aleluia, então é isso. Você pode olhar para essa pessoa, né? Se você é alguém muito novo convertido, talvez, né, você seja vítima. Mas olha, se você tem a sua Bíblia e você já lê a sua Bíblia, se você está aqui todo domingo, você já aprendeu o suficiente para saber o mínimo de alguém que dá fruto em Jesus. Para você olhar e dizer: não, eu não vejo os frutos. Mas ele diz: eu sou homem de Deus. E daí o que ele diz, irmão? Alguém que precisa ficar dizendo que é homem de Deus, você já desconfia. Sempre desconfie de alguém que já começa a frase dizendo: eu sou de Deus, começa a mostrar o que faz, as visões que tem, já desconfie, meu irmão. Porque se ele precisa dar testemunho dele mesmo, é porque ele sabe que você não vai encontrar na vida das outras pessoas. Então ele vai querer falar alto para você não ouvir os outros. Então preste atenção nisso. Então você facilmente consegue identificar quem são os discípulos de Jesus, para que você fale: ele é um discípulo ou não? Se não é, irmão, deixa ele aí sendo evangelizado, amém? E segue a sua jornada. Então vamos continuar. O segundo lugar que eles procuram, então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Talvez aqui, né, você começa a tatear e começa a ir nos mais semelhantes a você. Só que existe, para alguns isso aqui funciona. Para quem está começando na caminhada, encontrar um discipulador vai funcionar poderosamente. Mas eu quero aqui entrar num outro nível. Para você que já anda com Jesus há muito tempo, que tem discipulado, tudo isso, você vai descobrir que vai chegar uma hora que espiritualmente as coisas vão levar a você para um lugar que você tem que conhecer Jesus, que você tem que buscar Jesus, que os conhecidos, os discipuladores, os mentores não vão conseguir mais, e é providencial da parte de Deus, não vão conseguir mais carregar você, levar você, porque agora é você que tem que cavar, você que tem que mergulhar. Você vai sair desse nível, você vai descobrir que o mesmo Jesus que antes estava
na comunhão com o seu discipulador, você sempre tinha uma resposta. Agora a resposta não vem, porque Jesus está te empurrando para o secreto, está te empurrando para o lugar da comunhão com Ele. Vamos lá, aleluia. Como não conseguiram encontrá-lo, aleluia, finalmente Maria, finalmente José. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram. Diga comigo, retornar. Aleluia. Retornaram. O que diz lá em Apocalipse? Volte ao lugar que caíste. Volte ao lugar do primeiro amor. Você que já conheceu Jesus, você que já foi um amigo de Deus, o que você faz? Volte ao lugar. Faça o caminho de volta. Só que o caminho de volta muitas vezes inclui todo um processo que quebra o seu orgulho, mas tem que quebrar aquilo que te afastou de Deus. É providencial, tem que ser assim. O que é voltar? Voltar ao secreto, mas também talvez a rota de retorno para você signifique servir de novo na igreja. Signifique cada passo, sabe? Significa você aceitar que mesmo você que foi ferido no discipulado, o discipulado é bíblico. Aceitar que mesmo você que foi ferido numa mesa, numa célula, como você chamava, o partir do pão em casa é bíblico, a comunhão nos pequenos grupos, e voltar para uma mesa. Olha o processo de retorno. Só que para muitos isso envolve o que? Quebra de orgulho. Envolve retornar muitas vezes, é pedir perdão para quem que você tem que pedir. Porque alguns vieram bagunçando tanto as coisas, que para voltar precisam se arrepender. Precisam sair do lugar de vitimização e dizer, fui eu. Essa parte que me cabe, eu errei aqui. É voltar e dizer, me perdoa, me recebe de volta. Aleluia. Tudo isso é para o seu crescimento. Porque quando você deliberadamente escolhe voluntariamente a humilhação, você é exaltado. É uma descida que na verdade é uma subida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Aqui a gente vê que aqui é um tipo diferente de gente. Apesar deles serem mestres da lei, eles não eram, com toda certeza, os fariseus. Porque os fariseus, Jesus sempre tinha uma exortação e expelia. Esses homens aqui eram homens que, apesar de estarem na lei, eram homens que tinham alguma coisa, que tinha alimento neles. Porque aqui não diz que Jesus só falava, Jesus os ouvia. Era uma mesa de crescimento mútuo. Então Jesus estava onde? Jesus, vamos continuar lendo aqui. Assim que os seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu, filho, por que agiste assim conosco? Olha a pergunta, por que você fez isso conosco? Ei, o que Jesus vai responder aqui? Vou parafrasear. Não fui eu que fiz com vocês, foi vocês que fizeram comigo. Jesus, por que você me abandonou? Jesus não te abandonou, meu irmão. Você se distanciou, você perdeu ele de vista na revelação, ainda que talvez ele até esteja ainda habitando no teu coração. É você, ele não mudou, ele permanece o mesmo. Não é o que eu fiz com vocês, é o que vocês fizeram. Muitas vezes nós culpamos a instituição, culpamos a igreja, nós procuramos um culpado. Mas na grande maioria das vezes, ainda que o diabo tenha usado alguém, jamais teria acontecido se a gente tivesse com o coração de Jesus do jeito que a gente deveria estar. Entende? A dor ia ser inevitável, desconforto, mas o impacto não seria o suficiente para nos desviar de Jesus, do propósito. Então aonde está Jesus? No mesmo lugar que você deixou. Talvez dentro do seu coração ainda. Talvez aí dentro. E aí eu digo o que eu disse no dia dessa mensagem, que você pode ouvir ela que não tem nada a ver com isso aqui que eu preguei. Foi tudo diferente.
Mas essa parte aqui eu disse lá. Onde Jesus está? Jesus está no barco. O barco é teu coração. Jesus está aí dentro. Se você nasceu de novo, Jesus está aí. Agora, Jesus pode estar no barco, pode estar dormindo. Desperta a palavra. Estou falando que Jesus, pessoa, está dormindo, mas adormecido no sentido que você está deixando lá. Sem exercer influência. Sem exercer voz na sua vida. Desperta a palavra. Jesus está no barco com os discípulos e o pau está torando. E Jesus está dentro do barco. Alguém teve a brilhante ideia de acordar Jesus. Claro que eles acordaram para Jesus morrer acordado, que não era justo. Duvido muito que eles acordaram Jesus, ele vai resolver o problema. Não. Eu estou aqui na cruzada evangelística desse cabra. E ele vai morrer dormindo. Vai dormir, vai acordar na eternidade só. Não. Acorda ele lá. Foi ele que botou nós aqui. Vamos sofrer junto. Isso é a minha interpretação, irmão. Não é o que está na palavra, não. É a minha interpretação. Não sei qual foi a motivação deles. Mas acontece que quando eles acordaram Jesus cala a tempestade. E Jesus já estava lá, irmão. Jesus já está aí dentro do teu coração. Se um dia você se rendeu a Jesus. Já ensinei aqui que mais difícil do que se libertar de demônio é se libertar do Espírito Santo habitando dentro de você, irmão. Você vai para a balada, ele está lá. Você está lá no mundo passeando, ele está lá. Aquela vozinha, não. O que você está fazendo aqui? Que traz a bad no meio da festa. Todo mundo pergunta, o que aconteceu, cara? Você estava tão animado, alguém te fez alguma coisa? Você, não, cara, só quero ir embora. Não, fala quem foi que nós vamos pegar. Aí você fica pensando, como é que eu vou pegar o cara? Está dentro de mim. Alguém te distratou? O que aconteceu? Você lembrou de alguma coisa triste? Aí o Espírito Santo te mostrando lá na igreja, você assim, chorando na presença, lágrima descendo. Aí você, no meio da balada, tem ali uma carreira de droga para usar, tem uma bala ali para poder tomar, para ficar doidão. E de repente a imagem que tem no seu coração é Jesus te recebendo, você adorando ao Senhor no culto. Aí você dá aquela bad, fica são rapidinho, né? E volta para casa e chora no travesseiro. Só que muitos no outro dia esquecem disso e continuam insistindo nas mesmas porcarias. Desperta Jesus no seu coração. Desperta a palavra, desperta as promessas que recebeste. Que Paulo diz para Timóteo. Você que é um crente, que está perdido dentro de casa, desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. E despertar ali é abanar. Abana o fogo está aí. Abana o fogo, desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Lembra da imposição de mão que recebeste. Lembra de tudo que Deus prometeu, daquilo que você recebeu. O profeta Abacuque ora lá em Abacuque 3:2. Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias, aviva a tua obra no meio dos anos. Eu estava numa conferência aqui, irmão, num celar da igreja metodista. Você lembra disso, Adriano? Eu não vou conseguir lembrar quem foi que trouxe essa mensagem. Acho que foi o tema da conferência. Mas eu não sei se foi o Sóstenes, se foi o Azaf Boba, eu não sei. Eu sei que eu estava aqui embaixo, que eu não era digno aqui não. Eu ficava aqui embaixo. Eu não estava ministrando, estava aqui recebendo Jesus, ele dobrado aqui, chorando na presença. E alguém já estava falando, clamemos, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nesse lugar, que hoje eu estou aqui como um pastor, liderando um movimento de Deus, que está tocando Juiz de Fora, que está influenciando nações, que está tocando estados. Olha isso! Mas porque desde aquele dia, toda vez que eu vejo a minha visão turva, toda vez que eu percebo qualquer centímetro de distanciamento, eu clamo, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque é no meio que a gente se perde, irmão. Nos muitos trabalhos, nos muitos projetos, nas muitas demandas. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos.
Você vai me ver a minha vida inteira falando isso de novo, de novo e de novo. Porque eu não quero romper o odre, irmão. Eu não quero perder o vinho. Eu quero que o meu vinho continue envelhecendo dia após dia, dia após dia. Aleluia! Então lhe perguntou: por que vocês me procuram? Olha a surpresa de Jesus. Como vocês não sabiam? Quem está dizendo? É óbvio o lugar que eu estou, gente. Não é difícil voltar para Jesus. Você precisa voltar para Jesus, mergulhar em Jesus, ir para mais perto de Jesus. A gente aqui complica. Não é difícil. O que te separa disso é uma decisão. Só que essa decisão envolve quebrantamento, envolve quebra de orgulho, envolve arrependimento. Mas você não tem que fazer 7 dias de campanha, você não tem que subir muitas vezes um monte. Você tem que tomar uma decisão. Aonde eu estou? É óbvio, gente. Onde vocês deixaram? Eu não me movi. Você que se moveu. Para a gente terminar, vem cá, vaso. Não, gente, não tem uma palavra profética para ele, não. Vocês estão esperando algo sobrenatural acontecer, né? Não, é só porque eu preciso de um ajudante mesmo. Estou até perguntando se eu tenho, irmão, agora. Porque esse cara achando que eu ia entregar uma palavra. Não tem, irmão, não tem. Não tem mesmo. Aleluia. Então, Jesus te ama, mas é uma boa palavra. Tem toda essa palavra que eu estou pregando aí para tu. Bastante coisa, né? Aí, preguei isso tudo para você. Olha só, vamos lá. Jesus está aqui. Eu estou andando do lado de Jesus, ou andando, como você quiser entender, com o Espírito Santo. Estou andando com Deus. Estou aqui andando. É mais fácil você se perder com Jesus parando de se movimentar e você continuar se movimentando, do que Jesus está andando e você parar. Porque eu estou vendo ele. Ok? Então, vai andando aí, Jesus, vai andando aí. Opa. É mais fácil. As pessoas se perdem muito mais quando Jesus para. E elas continuam. Eu conheço mais gente parando, se perdendo quando Jesus para, do que quando Jesus está indo e chamando elas. Porque se Jesus vai Jesus, e ele começa a me chamar, me chama aí, Jesus. Está desanimado, não está me querendo não, né, Jesus? Jesus está naquele dia: até quando suportarei vocês? Incrédulos. Jesus acordou hoje meio indignado. Olha lá. Eu estou vendo ele me chamando. Jesus, desculpa, me distraí. Agora, vamos fazer diferente. Jesus vai continuar andando. Aí de repente ele para. Me chama, Jesus. Desse jeito eu não vou não, Jesus. Percebe isso? Ele está me chamando, eu estou vendo. Antes eu estava. Deu para entender por que é mais fácil você se perder quando Jesus para e você continua? Quando você continua fazendo as coisas na força do seu braço. Quando você continua e Deus falou assim: agora é a hora de parar. Agora é a hora de receber. Agora não é hora de fazer. Quando Jesus para de se movimentar e você continua por causa dos seus muitos rituais, por causa da sua religião. Aquilo que antes era genuíno se tornou religião. A maioria das coisas que o religioso faz, os crentes genuínos também fazem. Os doutores da lei dizimavam, e Jesus inclusive não os exorta a parar de dizimar, mas fala de onde está o coração deles. Os doutores da lei, eles oram também.
Eles liam a Bíblia mais do que eu e você, mas se perderam fazendo coisas espirituais. Porque quando a gente já não faz mais por Jesus, já não é sobre conhecer Jesus, é sobre ter conhecimento. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana poderosa. Transforme o mundo e reine em vida.